É que eu me aprofundo sobre o Pai Claro, Nosso? Pai Nosso. Então, o Pai Nosso, ele é exatamente uma meditação de invocação do eu superior. E ele trabalha a captação da energia cósmica e ele vai trabalhando chakra por chakra. E conforme ele vai, a energia crística que existe em cada um de nós, conforme ela vai descendo, ela vai ativando todos os chakras. Pai Nosso que estais nos céus é uma referência a outras dimensões. Se quiser que eu resumo, né, um pouquinho. Santificado seja o teu nome é uma referência à lucidez, à pureza do nome, que é a compreensão do significado. Venha a nós o vosso reino. Então ele fala sobre a presença. Então, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Chegou no chakra cardíaco. E aí ele está falando que nós devemos igualar os sentimentos que alcançamos em dimensões elevadas aqui na nossa condição humana. A própria cruz é um símbolo desse entrecruzamento do divino com o humano. Fala sobre karma e a divinização da nossa vida, quer dizer, como precisamos alcançar a energia superior e espalhar na nossa condição humana karmicamente. Então o Pai Nosso, eu até gravei em áudio ele é lindo, quando você faz ele entendendo que você está evocando o teu eu superior, o teu Deus interno. E eu acho muito maravilhoso porque isso democratiza, traz de volta para as pessoas Deus. Você encontra de novo Deus em você como um templo. Você não precisa mais de um templo de tijolos, você encontra nos seus corpos, na sua essência, entende? Muito bom. Muito legal. Deixa eu perguntar de Jesus ainda, né? Esse entendimento que você colocou de Jesus, ele é muito interessante porque ele é libertador e empoderador ao mesmo tempo. Exato. Mas ele tira esse caráter, digamos, libertador dele não ser aquele que redime o pecado por nós. Então esse entendimento, ele volta para nós mesmos a nossa autorresponsabilidade, que o ser humano instintivamente está programado para não assumir. Perfeito. Então perfeito. O conceito religioso de Jesus, ele veio meio que para saciar um instinto nosso de não nos responsabilizarmos por nós mesmos, sendo que ele seria o nosso salvador. Então, né, já fomos salvos por Jesus. Então, Exato. assim, Jesus já fez a minha parte por mim mesmo, ele fazendo. Sim, sim. Só que aí, esse seu entendimento, ele vai de encontro a isso, mas ao mesmo tempo em que ele nos devolve a responsabilidade, ele também nos liberta desses conceitos, não é? Como é que você acha que isso funciona dentro da mente das pessoas hoje em dia? Porque aqui o chat já ficou meio louco, já enlouqueceu. Porque não, Jesus nos salvou, Jesus já me salvou. Então eu não tenho que me salvar se Jesus já fez isso. Sim. Mas não é isso, né? Não, é exatamente. Jesus, primeiro eu quero deixar muito claro, né? Eu amo e admiro demais Jesus Cristo como um grande iluminado que ele é. O que eu vejo só, que é muito claro para mim, é que Jesus é um ser humano altamente evoluído, acima de toda a média da humanidade, sem sombra de dúvida, um gênio. Mas ele é um ser humano. Ele reencarnou muitas vezes, ele alcançou o patamar evolutivo dele com o esforço dele. E nós todos somos partes de Deus. Só que Jesus Cristo, olha como os conceitos são próximos, tá, Ale? Jesus, ele realmente incorpora Deus na sua plenitude, porque ele mostra a perfeição. O que quer dizer isso na prática? Ele saiu do ego. Ele conseguiu tornar o ego dele totalmente um canal puro do eu superior dele. Deus é pleno nele. Vamos supor que Deus, em nós aqui, que temos ego, a gente tem aí Deus em 50%, vai chutando, né? Brincando. Deus 50% seria maravilhoso. Não, vamos 10%, vai. Então tá bom, vai, 10%. Tudo bem. Mas assim, a gente está aqui no esforço. Sim, sim. Né? No esforço, na dedicação, na nossa sina aqui no bom sentido de buscar a luz, né? No nosso destino pessoal.
Agora, Jesus, ele manifestou, é uma alma mais antiga. O problema que você estava colocando, concordo plenamente, é que não é só das religiões cristãs. O problema é de todas as religiões. Todas as religiões colocam alguma ideia de que exista alguma forma de salvação externa. E não existe uma salvação externa, até porque se houvesse uma salvação... Olha, se você parar para questionar, tá, então todos os seres humanos que viveram antes de Jesus não foram salvos? É um excelente ponto. Oi. Bem lembrado, bem lembrado. Os extraterrestres, então, também estão fora dessa, né? Jesus não vive. Então, você percebe que a gente pode pensar em várias questões que colocam essa questão, ela é muito pontual. Então, assim, na verdade, Jesus, se ele tivesse o poder de salvar alguém, todas as pessoas do tempo dele teriam se tornado lúcidas e pacíficas e cristãs. Nunca existiu isso. O que Jesus Cristo sempre mostrou foi um respeito absurdo ao livre-arbítrio. Por isso que ele devolvia a responsabilidade, como você bem colocou, e dizia, a tua fé te curou. Ele fazia questão. É engraçado que muitas vezes os religiosos, Ale, eles não querem ver até falas que estão na Bíblia convencional, que foi aprovada. Nem estou falando de evangelhos apócrifos, tá? Estou falando dos canônicos. E mesmo dentro dos evangelhos canônicos, Jesus diz frases como, a tua fé te curou, mostrando que ele sozinho não cura. Ele foi um canal da cura, mas ele sozinho não consegue curar quem não esteja pronto. Ou ele dizia coisas como, vocês são capazes de fazer coisas iguais ou maiores do que eu. Essa daí é... E aí, como é que explica isso? Não é verdade? É verdade. Agora, não é Jesus que falou? Então escute. Né? Quem respeita e ama Jesus, então escute as palavras dele e procure compreender. Somos todos divinos. O que ele quer dizer ali é que todos nós podemos alcançar o patamar. Ele veio, ao meu ver, como espiritualista, para se tornar um modelo vivo para acelerar o processo evolutivo planetário. Então ele veio e cumpriu maravilhosamente bem, deixou um legado maravilhoso. E olha só, a grande maioria das pessoas que quer ter Jesus como um salvador, e isso de uma certa maneira infantiliza as pessoas, porque elas ficam dependentes dessa figura, a maioria não para ver as mensagens evolutivas contidas nas parábolas, no Sermão da Montanha, porque o que é principal de Jesus não é a suposta ressurreição. O principal de Jesus é o legado que ele deixou em conhecimento. E às vezes as pessoas desprezam o conhecimento e ficam só com a ressurreição. Entende? Sendo que a ressurreição é um fenômeno, pode ou não ter acontecido, isso não é o mais importante. Aliás, se você olhar no Google, você vai ver que tem pessoas comuns que às vezes depois de 48 horas voltam à vida. Isso não é incomum, pessoas voltarem à vida. Então, isso não é um fenômeno que coloca ele no patamar de Deus por isso. Mas ele é um cara de uma luz incrível, isso sem sombra de dúvida. Acho que até